Mateus capítulo 18, nós leremos dos versos 1 ao 14. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste, que o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Até aqui, que Deus nos abençoe com a sua palavra. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Eu quero hoje falar com vocês do tema o discípulo radical. O discípulo radical. O discípulo é aquele que aprende do Senhor Jesus. Mas não é aquele que tem apenas uma afeição intelectual pelo que Jesus diz e pelos ensinamentos que os apóstolos perpetuaram e que a igreja possui. O discípulo é alguém que ama a Jesus, que segue a Jesus em todo o tempo, custe o que custar. Este é o discípulo. O discípulo, ele sabe o preço que é seguir o seu mestre. Quanto custa? O Senhor Jesus, ele sempre advertiu aos seus discípulos que a caminhada como discípulo dele não era um caminho fácil. Há um homem que disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus, sabendo da motivação do coração dele, disse: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava dizendo para aquele homem era: se você procura me seguir para você ganhar algo nessa vida que lhe traga algum conforto, não é essa a proposta. O seguir a Jesus nos coloca para além do que se busca nessa vida e nos projeta para a vida eterna, para o que Deus nos criou. O discípulo sabe que se ele morrer, vale deixar tudo quanto há aqui,
porque herdará infinitamente mais nos braços do Senhor. O discípulo tem consciência disso. Portanto, quando nós dizemos o discípulo radical, é o discípulo raiz, como hoje em dia está na moda dizer, ser discípulo já evoca ser da raiz, e não ser da superfície, mas ser alguém da profundidade. O discípulo, ele é chamado por Jesus, e por ser chamado por Jesus, ele vai procurar sempre ter raízes profundas. E que radicalismo é esse? Radicalismo é uma palavra que muitas vezes é usada de forma errada, de forma pejorativa. Quando nós dizemos tal pessoa é radical, significa que ela é intolerante, que aquela pessoa não tem meios termos, ela corta pela raiz, ela já vai de ultimato nas decisões dela. Mas o radicalismo é necessário em muitas coisas. E aqui em especial no que nós estamos meditando esta noite, sobre o discípulo radical, nos traz grandes ensinamentos em como viver esses dias. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão vendo as ambições dos grandes deste mundo, sobre o que os grandes do mundo conversam e desejam, e ao mesmo tempo, elas estão, parece que vendo escândalos e ficando escandalizadas segundo a cultura popular. Eu estou me escandalizando cada dia mais. Mas o que quer dizer escândalo? Saibamos primeiramente que a palavra escândalo, ela é uma palavra que vem da língua grega. Foi herdada pelo latim e veio para o nosso vernáculo português. Escândalo é o que faz o outro cair. Isto é escândalo. Na nossa cultura, nós muitas vezes, e eu inúmeras vezes fiz isso, dizia, estou escandalizado pelo que vi, não é? Mas o termo correto é, escândalo é aquilo que se coloca para que o outro caia. Não é aquilo que me deixa perplexo, é aquilo que me faz cair. E esse texto nos fala sobre escândalo. Mas para que nós saibamos o que é escândalo e qual é o ensinamento de Jesus sobre isso, vejamos o seguinte. Diz-nos Mateus capítulo 18, verso 1, naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos. Que hora era essa? Num momento em que Jesus, ele publicamente paga um tributo que era relacionado à construção do templo. Vieram cobrar a Pedro e ele mandou Pedro pescar porque no peixe estava o valor correspondente. Deus sabe o caminho dos peixes do mar e Jesus sabia exatamente que peixe que Pedro ia fisgar. E quando Pedro pesca, lá estava um estáter, 2 vezes mais do que o imposto era exigido. Jesus sempre ensinou, se te pedirem para andar 1 milha, vá 2. Se te pedirem a túnica, dê também a capa. Vá além, sobressaia, faça além. Não entre em disputa, sempre faça além. Que não tem disputa. Se não tem disputa, não tem contenda. O reino de Deus é um reino de paz e não de contenda. E então, nesse instante que Jesus mostra isso, que ele paga esse tributo, por ele, por Pedro, naquela hora, diz o evangelista, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Quantos aqui já leram essa passagem? É curiosa essa pergunta, não? Porque um discípulo, sabendo quem é Jesus, e sabendo que ele traz a mensagem do reino dos céus, e que ele é Deus, ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus, faz sentido perguntar para o rei, quem é o maior? Em qualquer cultura, em qualquer país, em qualquer lugar que você adentrar nesse mundo, se você chegar no Palácio Planalto e falar assim, quem é que manda em tudo aqui? Faz sentido?
os discípulos vêm a Jesus e fazem essa pergunta: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a onde? No meio deles. Jesus colocou no meio dos discípulos e disse: acompanhe comigo com a Bíblia aberta, sempre. Em verdade, vos digo que, se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Qual foi a pergunta deles? Quem é o maior? Os discípulos perguntaram o que era grande aos olhos de Jesus. O que era o maior? O que era ser grande no reino dos céus? Jesus lhes respondeu, não o que era maior, o que era grande. Jesus lhes respondeu a condição para ser do reino. Gente, isso aqui deve nos preocupar muito. Porque às vezes nós nos envolvemos com temas que não fazem parte do reino de Deus. Nós insistimos fazendo perguntas que não fazem parte do reino dos céus. A ordem de grandeza que os homens nos ensinam não faz parte do reino dos céus, é o que Jesus está dizendo. E então Jesus diz, o destaque no reino é para aquele que não está preocupado em ser grande. Ele chama uma criança e coloca no meio deles, portanto, diz o versículo 4, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. No reino dos céus, não importa quem é o maior, quem é o grande, porque só há um Deus, só há um rei. No reino dos céus, o que importa é você fazer parte dele. É eu e você estarmos no reino, sermos do reino. E ser do reino, nós não temos nenhuma dificuldade, não é de calcular qual é a grandeza, nós não temos nenhuma dificuldade de nos humilhar. Você tem dificuldade de se humilhar? Todos nós temos, gente. Todos nós temos dificuldade para nos humilhar. A vida é um exercício constante contra a nossa altivez. E nesse sentido, Deus vai nos mover para situações que nós aprendamos a nos humilhar. A palavra humilhar vem de humus. O que é humus? Aquele adubo que você compra para colocar nas plantas em casa, mas é um adubo produtivo, é aquele do mais profundo, aquele que nutre. Humilhação vem disso, vem de humus. Se nós não nos humilharmos, então não produzimos nada que frutifique. Agora veja só o ensinamento do Senhor Jesus, porque não para por aí. Em seguida, Jesus continua tratando a mesma questão com uma linguagem do dia a dia. Porque a linguagem do dia a dia, nos dias de Jesus, Jesus falava sobre agricultura, pecuária, sobre construção. Não tinha como uma pessoa não entender a mensagem dele, porque é a linguagem do povo e do trabalho de todo dia. E então, quando Jesus fala, respondendo essa questão de quem é porventura o maior, ele responde como uma criança, ele introduz então uma linguagem do dia a dia que era da hospedagem. Na cultura oriental até hoje, não hospedar bem uma pessoa é um desacato, é um desatino, é um absurdo. Por isso que no livro do Gênesis, o que nós mais vemos são os patriarcas hospedando muito bem, não deixando o viajante passar por eles. Fica na minha casa, eu te hospedo bem, traz água para lavar os pés, traz comida, prepara o cevado. E aí Jesus usa dessa linguagem da hospitalidade no versículo 6,
falando algo muito interessante. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim. Quais são esses pequeninos? Jesus está falando com os seus discípulos, com uma criança no meio da roda. E Jesus começa a falar numa linguagem sobre colocar tropeço para uma criança. Mas quem faria isso? Pessoas poderiam fazer. Porque quem está preocupado com a pergunta, quem é o maior, preocupa-se em hospedar o maior. E a hospedagem do maior, ela era feita nos seguintes ditames: convida-se o maior, lá vem o grande, lá vem o maior, com a sua comitiva, e ele anuncia que está chegando. Então esse que vai hospedar, ele prepara o terreno, para que esse que é o maior, as suas vestes que vem roçando o chão, não enrosque numa pedra, não rasgue, que seus pés não tropecem. Então fazia um caminho aplanado, preparava todo o terreno para que a pessoa viesse caminhando, e lá então alguém se ufanava de: eu hospedei o maior na minha casa. E o menor? O menor deixa o terreno como está, para que ele não entre. Está passando uma comitiva do premier de tal país, manda ele entrar. Está passando o seu Zé da rua de trás pedindo esmola, deixa a pedra no caminho para ele tropeçar e não entrar. Jesus põe uma criança no meio e diz: a questão é se vocês se humilham tal como uma criança, porque criança não fica preocupada em ser maior, ela é criança. Criança não entra em disputa para saber quem é o maior do bairro. Criança é criança. Ela não está preocupada com isso. Agora nós, viciados na cultura dos grandes, nós ficamos perguntando: será que a minha estatura perante a sociedade é algo que faça com que eu garanta o meu trabalho, o meu emprego? Será que eu estou impressionando? Será que esta impressão também impressiona a Deus? E Jesus fala: o importante é você ser parte do reino. Não é o que você pensa de sua grandeza ou o que os outros dizem sobre você. E posto isso, Jesus entra na linguagem da hospedagem. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim. Quando Jesus fala qualquer que fizer tropeçar, ele usa a palavra escandalon para a palavra tropeçar. Escândalo é aquilo que se coloca para que o outro tropece e não chegue perto. Isso é o escândalo. Quando Jesus diz isso, ele continua: melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Um ouvinte de Jesus, ao ouvir tais palavras, poderia dizer: não vou segui-lo mais, ouvi coisa horrorosa, esse homem disse uma coisa horrorosa. O que quer dizer isso aqui? Havia duas pedras de moinho. A pedra de moinho que uma dona de casa poderia manusear, e a grande pedra de moinho, que geralmente era um asno, um animal de carga, que rodava ela moendo grande quantidade de trigo. E Jesus está falando não é da primeira pedra, mas da segunda, dessa grande pedra de moinho, insuportavelmente pesada. Jesus diz: melhor seria que a pessoa que planeja colocar pedra de tropeço para uma criancinha, melhor seria que uma pedra fosse atada no pescoço dela antes do seu plano dar certo e ela ir para as profundezas, do que ela em vida executar tal plano, porque o juízo para tal pessoa será muito mais pesado do que uma morte tão terrível como essa de afogamento com uma pedra de moinho. Deu para entender?
Jesus, ao dizer isso, ele então chega num tema que nos toca nos dias de hoje. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Não só no Brasil, no mundo inteiro, mas na vida inteira. Porque nós não gostamos de escândalos. Mas quando eles acontecem, nós dizemos culturalmente, quão escandalizado eu estou. E aí nós vemos onde está a nossa fé. Jesus diz no versículo 7, ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. O que quer dizer isso? Gente, quando Jesus diz, ai do mundo por causa dos escândalos, Jesus está dizendo o seguinte, este mundo, ele é pavimentado com caminhos, com perguntas tais como essa, quem é o grande? Quem é o maior? Para quem que eu vou deixar o caminho plano e limpo para que trafegue? Os caminhos deste mundo são caminhos de grandeza, não são caminhos pensando em não escandalizar os pequeninos. Por isso Jesus diz, ai do mundo, o mundo ele é pavimentado dessa forma. Dizem que 3 coisas, a Bíblia já nos diz isso, que dos impérios que surgiram na antiguidade, o Império Romano foi o que veio com botas de ferro, o maior deles. E 3 coisas fundaram o Império Romano. Primeiro, a arrogância dos seus líderes. Segundo, a engenharia. Terceiro, as estradas. Porque elas levavam os rincões deste mundo, facilitando com que tropas romanas chegassem em qualquer lugar do mundo, num menor espaço de tempo possível àquela época. Os caminhos daquela época. E eles eram pavimentados de modo que não houvesse escândalon, uma pedra erguida no meio do caminho, porque se uma autoridade tropeçasse, grandes problemas viriam. Então eram caminhos pavimentados pensando no grande, no maior. E Jesus diz, ai do mundo. Não é assim também nos nossos dias, meus irmãos. O nosso mundo não é pavimentado da mesma forma. Tudo que se faz é pensando no grande, tudo que se faz é pensando em grandeza, tudo que se faz é pensando na opulência, no hiperbólico, tudo isso, e todo mundo quer ser grande. E já diz o sábio, né? Todo mundo quer ganhar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça. Ninguém. Mais pura verdade. É o mundo da grandeza. E isso muitas vezes toca a nós. E nós chegamos na presença de Jesus e perguntamos, e aí Jesus, como é que eu faço para chegar lá? E ele diz, tem nada a ver com o meu reino. Não é assim o meu reino. Não é assim o meu reino. Não foi para isso que eu vim e morri por você. A minha obra não opera desta forma. Não é assim que a minha obra prospera. E eu não te chamei para isso. Essa noite, em nome de Jesus, olha aqui para mim todos vocês. Acolha essa palavra no seu coração. Deus não te chamou para a grandeza desse mundo. Deus te chamou para o seu reino. Quando chamaram Billy Graham e disseram para ele, você é o homem mais popular dos Estados Unidos, um homem que tem um caráter ilibado, e nós queremos lançá-lo como candidato à presidência dos Estados Unidos. Ele disse, eu não quero. Você pode ser o homem mais poderoso do mundo, sendo presidente dos Estados Unidos. Ele disse, eu não quero, eu não vou. Eu fui chamado por Jesus, eu sou um embaixador do reino dos céus. Não vou rebaixar-me ao nível de ser presidente dos Estados Unidos. Nós precisamos, meus irmãos, voltar às bases da nossa fé, a ser discípulos raízes, discípulos da raiz, discípulo radical, segundo o Evangelho, e não buscar a grandeza deste mundo, porque a grandeza deste mundo que ela traz é escândalo, escândalo e escândalo. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é alegria,
é paz, é justiça, é retidão e não tropeços e escândalos. Jesus diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Jesus diz: é inevitável, vou repetir, é inevitável, não fique surpreso, muitos outros escândalos ainda estão por vir. Mas Jesus está dizendo aqui o seguinte, gente: ai do homem pelo qual vem o escândalo. Jesus não está falando ai de quem tropeçar. Jesus está falando ai de quem armar o escândalo. Porque o escândalo era a armadilha para que o outro tropeçasse no caminho e não andasse a bom termo. Este era o escândalo. Jesus diz: ai do homem pelo qual vem o escândalo. Aquele que arma para o seu irmão, Deus vê. Deus conhece o caminho do justo. Deus conhece o caminho do ímpio. Deus conhece. Irmãos, uma palavra pastoral. Não é porque eu sou pastor que eu não vivi, não. Aliás, já passei por várias coisas na vida. E houve orações que eu fiz igual ao salmista: Senhor, levanta-te. Senhor, até quando? Senhor, olha o ímpio em seu caminho. Quantas vezes eu chorei no meu quarto vendo o labor do ímpio tendo êxito. Mas eu fiz como o salmista no Salmo 73. Até que eu entrei no santuário e atinei para o fim deles. O ímpio não prosperará. O ímpio não se manterá. Porque o que prosperará, guarde isso, é o reino de Deus. Não o reino deste mundo. O reino dos escândalos passará. Não fique focado nos homens que armam escândalos. Ai do homem pelo qual vem o escândalo. Jesus disse. E ao dizer essa linguagem da hospedagem, de pavimentar caminho para que o outro não tropece, Jesus então entra no campo do eu. Eu e você. Há uma corrente literária que trabalha sobre o pavor do terror. E quando é que o terror acontece? Segundo esta linha de estudo, é quando nós lemos ou vemos um filme que mostra o corpo sofrendo. Há uma comunicação e a gente não quer experimentar aquilo, a gente tem pavor disso. Então a gente fala: aquele filme é horripilante. Mas também, grandes ensinamentos vêm e nos diz: observe na tua pele como é isso. E é o que Jesus faz. E aí não é terror, é grande ensinamento. Terror é não obedecer isso. E eu vou provar para você. Jesus traz para o prático e diz: portanto. Portanto, gente, quer dizer o seguinte: depois de ter dito tudo isso, eu aplico o que eu disse. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Vocês viram a diferença entre o versículo 7 e o versículo 8? Porque no versículo 7, Jesus, ele fala: ai do homem que arma o escândalo. Ai do homem que arma, nosso linguajar brasileiro, a arapuca no meio do caminho. Que põe a armadilha no meio do caminho. Ai desse homem que arma isso. Isso é o escândalo. Jesus, ele pronuncia uma sentença contra esse que atrapalha o caminho. Coloca pedra de tropeço no caminho. Mas no versículo 8, ele fala sobre quem trafega nesse caminho. Porque ele disse no versículo 7 que é inevitável que haja escândalos, gente. Se Jesus disse que é inevitável, não há um caminho nesse mundo que não possa ter escândalo.
que não possa ter uma pedra de tropeço. Jesus disse isso, todos os caminhos podem ter. Nesse mundo, todos. Todos. Quem disse é aquele que conhece todos os caminhos desse mundo. Por isso que nós precisamos orar, vigiar e buscar o caminho do Senhor em tudo que nós fazemos. E então no versículo 8 Jesus diz: portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Enquanto os discípulos perguntam, quem é porventura o maior no reino dos céus? Essa pergunta, o maior, não combina com o reino dos céus. Jesus fala, o que importa é você não ser completo segundo este reino, mas entrar no reino eterno. E olhe que ensinamento, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, gente, tropeçar já alude pé, não mão. E Jesus constrói a frase dessa forma, se a tua mão e o teu pé te faz tropeçar. Quem é que tropeça com a mão, gente? Alguém aqui já participou de uma conversa dessa? Que foi? Caiu como? Eu tropecei com a mão. Por que que nós temos esse ensinamento do Senhor Jesus? Porque a mão, ela só apanha a distância que o pé concede. E o pé só se adianta à medida que o coração manda. Guardou isso? A mão só apanha à medida que o pé concede. E tanto o pé como a mão obedecem à ordem do coração. Eu pergunto para vocês aqui essa noite, Jesus está falando sobre mão, pé, olho ou coração? Coração. Coração. O importante não é mutilar, não é amputar membro, não é disso. O ensinamento é profundo, é sobre coração. Se o teu coração enamora-se com os caminhos dessa vida e ele vive a tropeçar, trate disso. Trate disso. Jesus diz. E como que o discípulo trata? Radical. O discípulo radical trata desse problema radicalmente. Pela raiz, ele corta. Não há concessões, não há tolerância. O que te faz pecar? Corta. É melhor você sentir dor agora, temporariamente, e entrar no reino dos céus, do que você ter alívio nessa vida, pecando, e no futuro você ouvir, não vos conheço. Não vos conheço. Não vos conheço. Essa noite, o Espírito de Deus está falando com você. Trate radicalmente se você pertence ao reino dos céus. Eu já dei inúmeros conselhos para jovens principalmente. Pastor, o que eu faço com esse namorado? Como que ele te trata? E eu dizia, corta. Para agora, termina hoje. O casamento está marcado, não tem problema. Deus vai te ajudar, vai encontrar um príncipe, vai marcar uma outra data. Todos os convidados vão comparecer. Vai ganhar até mais de presente. Mas tenha uma atitude honrosa com a vida. É o que Jesus está dizendo. De que adianta você perder a tua vida evitando uma dor? Melhor é cortar e entrares na vida do que você completinho se perder no inferno. O discípulo radical, ele ouve a voz do seu Senhor e diz, eu preciso cortar isto pela raiz. Eu preciso ouvir a voz do meu mestre. Eu preciso cortar. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos maduros, nós somos pessoas experientes, mas nós precisamos aceder a este ensino.
Se 2 dedinhos de uma bebida te faz mal, corta. Porque 2 dedos viram 2 dedos, e viram 2 dedos, e depois viram 2 dedos. Pequenas concessões fazem grandes estragos. E pequenas concessões podem ser grandes escândalos, pedras de tropeço. O discípulo radical, ele corta pela raiz. E Jesus diz: se um dos teus olhos te faz tropeçar, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Nós já lemos tanto esse texto, mas vamos meditar um pouquinho aqui? Jesus está dizendo o seguinte: é que quando falta a visão de um olho, nós compensamos em outro. Não é verdade? E você passa a usar este outro. Só que se por causa desse que não está bem, o uso desse aqui está se comprometendo, o que você tem que fazer? Jesus diz: arranca. Não conte com esse que não te dá visão. Fique com o bom. Caminhe com o bom. Jesus diz: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Ele diz: não é procure alguém para fazer a cirurgia. Tinha médico? Tinha. Lucas era médico também naquela época. Havia 2000 anos cirurgias das mais diversas. Não como as de hoje, mas ele está falando para o discípulo. Atente bem, você e eu que estamos aqui, essa palavra é para nós. Você tem a responsabilidade de saber como andam os teus olhos. E se um dos teus olhos não te dá visão santa, arranca você. Você arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Que ensinamento pesado é esse, não? Começa com criancinhas e termina com o inferno de fogo. Gente, coisa séria tem que ser dita. Nós precisamos ouvir a voz do nosso mestre. Você é discípulo de Jesus? Eu também. O discípulo radical, ele se atenta para não viver à deriva num mundo de escândalos. Jesus disse: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável. Jesus disse: é inevitável. Agora lembre-se, escândalo é aquilo que armam para que eu e você tropeçamos e caiamos e fiquemos no meio do caminho e não prossigamos a carreira que nos está proposta. Posto isso, Jesus então nos ensina. Primeiro, faça de tudo para não se perder no mundo de escândalos. Faça de tudo, até mesmo em você. Esse é o ensinamento de Jesus. Se prive se for necessário. Esse é o ensinamento. Monges na Idade Média que liam radicalmente esse texto sem contexto, eles até se mutilavam, mas não é essa a proposta. É para que nós tenhamos um coração radicado no Senhor. É sobre isso. Faça de tudo para não se perder num mundo de escândalos. É o que Jesus está dizendo. Segundo lugar, deixe o caminho dos grandes e passe a viver acolhendo os menores. Se no versículo 6, ele nos dá o exemplo daquelas pessoas que pavimentavam o caminho só para receber os grandes, e Jesus fala: recebam os pequeninos. No versículo 10 ele diz: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Muda a visão, não? Quem é grande? O meu negócio é com grande. Não, vamos nos humilhar. A ordem do reino é outra. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Como entender esse texto? Imagine os grandes, os maiorais dos dias de Jesus. Lá vai Zaqueu andando para cobrar imposto.
E ele anda nas suas vestes talares e pomposas. E à sua esquerda ele tem um soldado, e à sua direita ele tem outro soldado, e às suas costas ele tem outro soldado, e à sua frente vai um arauto dizendo: abram caminho para o grande Zaqueu. E ele era um homem de pequena estatura, mas era grande na sua profissão e aos olhos dos grandes, porque ele favorecia os grandes. Agora Jesus fala: começa a receber crianças. Criança não tem soldado à direita e esquerda como um publicano, como Zaqueu era. Elas têm anjos que contemplam a face de Deus. O que é mais importante? Você dar honra aos grandões deste mundo? Ou você olhar para uma criança, um pequenino do reino dos céus, e saber a honra que ela tem perante o trono de Deus? Qual é a tua visão sobre o próximo? Quem é grande à tua vista? O Evangelho nos cura desse vício do mundo de ser grande. Gente, eu já vi muita gente se perder querendo ser grande nessa vida. Me vem um nome em mente, do meu primeiro pastorado, de um jovem que o sonho dele era ser grande. E um dia ele contou um negócio dele para mim, eu falei: filho, sai disso, em nome de Jesus. Ele disse: pastor, uma hora eu vou sair. Um negócio ilícito que foi envolvendo. A última notícia que eu tive dele foi de um amigo distante que disse: pastor, ore por ele, porque todos os bens dos traficantes, dos grandes, das cidades tais e tais, estão no nome dele. E os grandes dizem: se você estiver em Dubai, se você estiver no Japão, se você estiver em Serra Leoa, nós saberemos onde você está e nós te matamos, você é nosso. O caminho dos grandes é um caminho de escândalos, de tropeços. Jesus disse: ai do mundo, porque tem esses caminhos. Então qual é o caminho que o Senhor Jesus aponta para os seus filhos? Ele fala: veja essa criancinha, que para vocês estava aí simplesmente brincando e tudo mais, invista nela. Veja a humildade dela. Que vos parece? Jesus diz no versículo 12: se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Enquanto a visão mundana é: veja o grande número, Jesus diz: eu estou enxergando um dentre tantos que precisa de atenção. Olhe para ele. Olhe para ele. Jesus começa respondendo essa questão e chega para nós, meus irmãos, este ensino: deixe o caminho dos grandes, passe a considerar aqueles a quem Jesus aponta. Jesus não diz que crianças são maiores ou melhores, ele aponta para elas. Há maior retorno em resgatar uma ovelha extraviada do que contar que as 99 nunca se extraviaram. Jesus diz: eu tenho um prazer em resgatar uma ovelha. Nisso eu sou perito. Ame resgatar pessoas. Jesus diz: ame resgatar pessoas. Você quer ser grande na vida? Eu passo a te mostrar um caminho melhor. O caminho de Jesus foi esse: de tirar os discípulos da ordem de grandeza do mundo e apontar para pessoas e dizer: resgate pessoas. Resgate pessoas.